Como é bom cantar louvores a este Deus que é santo, santo e santo, né? Amém. E que um dia virá buscar a igreja aqui na terra. Em algumas oportunidades aqui na PIB, eu tenho pregado no Sermão do Monte sobre as bem-aventuranças. E numa delas eu falei sobre a felicidade dos que choram, e numa outra eu falei da felicidade dos misericordiosos. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos mais uma das bem-aventuranças, a felicidade daqueles que são pobres em espírito. Então eu lhe convido a abrir a palavra de Deus lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5, os 3 primeiros versos. Mateus, capítulo 5, do versículo de número 1 ao versículo de número 3. Diz assim a palavra de Deus: Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurado os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui marca então o início do que nós chamamos de Sermão do Monte, que nós vamos encontrar do capítulo 5 de Mateus ao capítulo de número 7 do próprio livro de Mateus. E algumas partes deles também no Evangelho escrito por Lucas. E aí no Sermão do Monte, Jesus mostrou de forma eloquente que o reino de Deus é um reino de ponta cabeça. A pirâmide está invertida. Como assim um reino de ponta cabeça? O mundo diz que o adultério hoje é normal. A palavra de Deus condena o adultério. O mundo diz que ganhar muito dinheiro é normal. A palavra de Deus não condena o ganhar dinheiro, mas condena ao amor, esse amor ao dinheiro, aos bens materiais. O mundo olha muito mais para o que você tem, para quem você é de fato. Então, o Sermão do Monte mostra totalmente o que é contrário. Então, por isso que eu falei aqui no início que o reino de Deus ele está de ponta cabeça, a pirâmide está invertida, de ponta cabeça para essa sociedade caída, para essa sociedade que não tem a Cristo. E nessas bem-aventuranças, aprendemos que é feliz aquele que nada ostenta diante de Deus e ainda chora pelos seus pecados. Feliz é aquele que abre mão dos seus direitos em vez de oprimir aqueles que vivem reivindicando até os direitos que eles não têm. Feliz é aquele que constrói pontes e contato entre pessoas, e não aquele que causa inimizades entre as pessoas. Feliz é o que ama e pratica a justiça, e não aquele que usa a lei para tirar vantagens próprias. Feliz é aquele que busca a santidade, e não aquele que se alegra com seus próprios pecados. No reino de Deus, ser perseguido por causa da justiça é melhor do que fazer justiça e pousar de digno diante da sociedade. Percebem a inversão do que é a sociedade hoje em relação do que é correto em relação ao reino de Deus? E dito isto, o primeiro ponto que iremos tratar é sobre o que é a verdadeira felicidade. Bem-aventurados, ou como são felizes em outras traduções. E esse termo, ele significa bem mais do que um estado emocional, representado aqui pela palavra feliz. O termo inclui um bem-estar espiritual, concedido somente àqueles que são fiéis a Cristo. É uma felicidade baseada o quê? Na aprovação de Deus. E essa felicidade não é uma utopia, mas é algo concreto, é algo factível, é algo tangível e que está ao nosso alcance. Só que a boa notícia que nós temos é que a felicidade não é algo que compramos com dinheiro, mas é um presente que recebemos de Deus. E cada uma dessas bem-aventuranças é uma disposição que somente a graça e o Espírito Santo em nós são capazes de produzir. Ou seja, por natureza, nenhum ser humano
pode por si só produzir as bem-aventuranças. Ninguém por natureza, ninguém por nascimento apresenta tais características. A felicidade, ela não está nas coisas que vemos, é uma atitude do coração, é um presente de Deus. Não é algo que nós conquistamos pelo nosso esforço, mas é um dom que recebemos pela fé. O que o mundo promete e não consegue dar, Jesus oferece gratuitamente. Não é algo que o homem faz para agradar a Deus, mas o que Deus faz para o homem. A verdadeira felicidade, ela não é um prêmio, é um presente, não é merecimento, é graça. Resumindo, a verdadeira felicidade só é possível ao cristão, porque ele não depende das situações da vida. Então, o cristão é aquele que é feliz, independente de quais sejam as circunstâncias que ele está vivendo. E o apóstolo Paulo é muito enfático lá aos Filipenses, quando ele vai falar da felicidade. Filipenses é conhecida como a carta da felicidade. Por 16 vezes a palavra felicidade vai aparecer na carta aos Filipenses. E esse Paulo que diz que é feliz, independente da circunstância, é um Paulo que diz que aprendeu a viver em qualquer circunstância, no muito, no pouco, preso, não preso, passando por naufrágios ou não, perseguido ou não. É o Paulo que diz que essa é a verdadeira felicidade. Percebem que essa verdadeira felicidade não está em consequências, não está nas situações da vida, não está na pandemia, não está na crise financeira. É uma felicidade que vai além. É uma felicidade na qual nós temos paz. A paz também que é uma paz que nós não conseguimos explicar. É uma paz que excede todo entendimento, como o próprio Paulo também vai falar aos Filipenses. Essa é a verdadeira felicidade. É dessa felicidade que Jesus está falando aqui no Sermão do Monte. Mas e aí? O que é ser pobre de espírito? Ser pobre de espírito, essa primeira bem-aventurança, é a chave da compreensão para todas as demais bem-aventuranças. Porque ninguém pode entrar no reino de Deus, ao menos que seja pobre em espírito. E a palavra original usada aqui neste contexto, para pobre, ketokoi, é a mesma usada na história do rico e de Lázaro. Quando Jesus vai descrever Lázaro, a palavra ali significa o quê? Mendigo, miserável, faminto, aquele que não possui nada, é aquele que reconhece o quanto é miserável, o quanto é pecador, é aquele que deposita de fato toda a sua vida em Deus. Ser pobre de espírito indica um esvaziamento, que você não é nada, que nós não temos nada, que nós dependemos única e completamente de Deus. E aí, o homem, naturalmente falando, ele não está, esse homem pobre, naturalmente falando, materialmente falando, ele não está mais próximo do reino de Deus do que um homem que é rico. A pobreza natural não serve de garantia de espiritualidade. Não é dessa pobreza que Jesus está falando no Sermão do Monte. Você vai ter duas palavras no original para pobreza no Novo Testamento. Mas, como eu falei anteriormente, a palavra usada no Sermão do Monte, ela vai descrever essa dependência de Deus, esse estado de reconhecimento que é pecador e que é miserável. Alguns vão interpretar, entendendo que somente o indivíduo pobre, materialmente falando, é que são humildes de espírito. Muitos teólogos, muitos pastores por aí entendem dessa maneira. Mas os que fazem assim, violam o quê? As Escrituras, porque não é desse pobre aqui que Jesus está falando no Sermão do Monte. É daquele pobre que tem uma humildade de espírito. Isso é o que importa, não se a pessoa é rica ou pobre materialmente falando. Ser pobre, ser humilde de espírito, também não quer dizer que deveríamos o quê? Ser fracos, ser covardes, ser tímidos. Não nos esqueçamos que ser pobre de espírito não está ligado a nenhuma característica natural. Se fazer de vítima também não é ser pobre de espírito. Existem pessoas por aí que dizem que não são ninguém, que não servem para nada,
que é um mero coitado. Tem muitas pessoas por aí que fazem isso. Muitos fazem para passar uma boa impressão de humildade. Mas ao fazer isso, ela não está provando que ela é humilde de espírito. Tudo ali, muitas vezes, não passa de uma hipocrisia. Então, se fazer de coitado, se fazer de alguém que não tem nada, que é um coitado, não quer dizer que você seja pobre de espírito. Ser pobre de espírito é ser como o apóstolo Pedro, que era, por natureza, um homem agressivo, que extravasava ali o que? Sua confiança. Contudo, quando realmente ele viu ao Senhor, foi então que ele rogou: Senhor, retira de mim, porque sou pecador. Ser pobre de espírito é ser como o apóstolo Paulo, que era dotada de tremendas potencialidades, e como homem, ele tinha plena consciência disso. Era um intelectual, era alguém muito inteligente. Mas quando nós lemos as cartas de Paulo, percebemos a sua luta contra o seu orgulho pessoal. Percebemos um Paulo lá em Timóteo falando e se considerando o principal, o primeiro dos pecadores. Reconhecendo que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, mas o mal que ele não queria, ele fazia. Mesmo ele sendo um homem muito inteligente, mesmo ele sendo o grande apóstolo que ele foi, nas suas epístolas nós reconhecemos em Paulo uma pobreza de espírito. É um Paulo que, quando viu o Senhor ressurreto na estrada de Damasco, tudo mais para ele que ele possuía se transformou em pura perda. Essa é a humildade de espírito. É saber que nada somos, é saber que nada temos, é também olharmos para Deus em total submissão a Ele, dependendo inteiramente da sua misericórdia, da sua graça. Esse é o homem pobre de espírito. Essa é a mulher que é pobre de espírito. Percebe a diferença do cristão, a diferença daquele que já tem ali o reino dos céus em seu coração? Ele é uma pessoa que é pobre, ele reconhece a sua pecaminosidade, ele reconhece que depende de Deus. É diferente do mundo, das pessoas que não têm a Deus, que se acham autossuficientes, que se acham que por ter algum dinheiro, por ter algum cargo, são pessoas diferentes, são melhores do que os outros. Olha como é diferente a palavra de Deus. Essa é a humildade de espírito. E esses humildes de espírito, esses pobres em espíritos, recebem uma promessa. No finalzinho do verso 3 vai falar o quê? Que bem-aventurado são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Somente os pobres em espírito podem entrar no reino dos céus. A porta do céu é estreita, e aqueles que se consideram grandes demais aos seus olhos, eles não podem entrar lá. Ele precisa ser humilde. O reino dos céus, ele não é um reino geográfico nem político, como os judeus esperavam. O crente mais pobre é mais rico do que os reis mais poderosos da face da terra. Por teu reino, nós entendemos inicialmente o reino da graça de Deus, que estabelece e mantém no coração de todos aqueles que um dia o recebeu e o aceitou como único e suficiente Salvador, por meio do Espírito Santo e por meio da palavra de Deus. Então, o reino dos céus, ele já está presente na vida de todos esses que um dia creram e que receberam o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Mas entendemos também, quando nós falamos de reino de Deus, que um dia ele será estabelecido quando o Senhor Jesus vier pela segunda vez. Então todos o conhecerão, desde o menor deles até o maior. Nessa ocasião, o pecado, a tristeza e Satanás serão expulsos do mundo. Os judeus serão convertidos e virá a plenitude dos gentios, como é falado lá em Romanos 11, 25. E será ali o tempo mais desejável que jamais existiu. Os pobres em espírito
herdarão o reino dos céus. Um lugar que não haverá mais choro, que não haverá mais pranto, onde não haverá mais pecado. Reino esse no qual nós receberemos um novo corpo glorificado, sem tristeza, sem sofrimento, sem dor, sem morte. É essa a promessa feita a todos aqueles que um dia creram em Jesus, todos aqueles que são pobres e que são humildes de coração, que são pobres e humildes de espírito, todos aqueles que reconhecem a sua pequenez, que reconhecem ser tão dependente de Deus. Portanto, meus irmãos, façamos a nós mesmos as seguintes perguntas: sou mesmo pobre de espírito? No meu dia a dia, na minha vida diária, o que eu tenho feito? Sobre o que eu costumo orar? O que eu costumo pensar sobre mim mesmo? Tenho sido orgulhoso? Tenho me achado autossuficiente? Tenho me achado mais inteligente do que os outros? Tenho me achado mais poderoso do que o próximo? Como você tem trabalhado? Como você tem vivido a sua vida? Você tem sido uma pessoa que é pobre de espírito, que reconhece essa total dependência de Deus? São perguntas que nós devemos fazer. Não só hoje, não só neste momento de culto, mas todos os dias ao levantar, ao dormir. Nós temos agido com essa pobreza de espírito. Nós temos sido como o apóstolo Paulo, como Pedro, como tantos homens e mulheres da Bíblia, como o próprio Cristo, quando veio ao mundo, que se esvaziou de si mesmo e esteve aqui também como homem, mesmo sendo Deus. Como nós temos agido? É uma pergunta que vem, que nós devemos sempre estar fazendo. E a única maneira de alguém ser humilde de espírito é voltando os olhos para Deus. É lendo as Escrituras, é examinando a sua lei, é praticando a sua palavra. Sim, olhe para Cristo, humilhe-se diante dele, confesse os seus pecados, e ao sentir a sua pobreza, você então poderá dizer que tudo o que você tem, que tudo o que você é, pertence ao Senhor. Agora, se você sente que as bem-aventuranças, elas são difíceis demais, são severas, então devo simplesmente temer, infelizmente, que provavelmente você ainda não seja, muitas vezes, em alguns casos, um cristão. Se você não deseja manifestar essas qualidades, então é porque muitas vezes você ainda está morto em seus pecados e em seus delitos. Agora, por outro lado, se você sente que você é indigno, mas ainda assim quer ser conforme essas descrições bíblicas ditas por Jesus no Sermão do Monte, é porque você é um filho de Deus, é porque você é um pobre de espírito e porque você é um cidadão dos céus. Que Cristo nos ajude a cada vez mais sermos pobres de espírito, a cada vez mais nos esvaziarmos de nós mesmos, a cada vez mais entendermos que necessitamos da graça dele, que necessitamos da misericórdia dele e que sem ele nada somos. Que nós venhamos ser assim em nosso emprego, que nós venhamos ser assim em nosso ministério, no nosso ministério cristão, no nosso ministério na igreja. Muitas vezes damos uma boa aula, fazemos alguma coisa que achamos que somos muito inteligentes, autossuficientes. Eu falo melhor do que tal irmão. Achamos muitas vezes que oramos melhor do que muitos irmãos, mas ao fazer isso, vocês percebem que nós não estamos sendo ali pobre de espírito. Não é isso, ser pobre de espírito. É entender que nós somos iguais, que nós somos pecadores, tão dependentes da graça de Deus. E se nós estamos aqui hoje, é porque a graça salvadora de Jesus nos alcançou. Se nós estamos aqui hoje, é porque Cristo escolheu nos amar. Ele nos salvou, Ele nos tirou dessa vida de pecados. Nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas a graça dele, do seu Filho, um dia nos alcançou. Cristo nos chamou para sermos pobres de espírito. E isso deve ser algo muito valorizado nessa sociedade atual. Deve ser valorizado na Igreja de Cristo, mas também na sociedade. Humildade, pobreza de espírito, reconhecimento de que sem Deus nada somos. Isso é ser pobre de espírito. Que sejamos
falo mais uma vez, cada vez mais pobre de espírito, que olhemos cada vez mais para Cristo, que venhamos cada vez mais nos humilhar, entender que sem Ele nada somos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê força para que venhamos entender a sua palavra e, acima de tudo, colocarmos em prática. Oremos. Senhor amado Deus, soberano, Criador dos céus e da terra, te agradecemos por esta palavra que é viva e eficaz, Senhor. Que venhamos, além de entendê-la, colocá-la em nosso coração, Senhor. Praticar esta palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Somos tão pecadores, somos tão falhos. Quantas vezes nós achamos que somos autossuficientes, ou por causa de um cargo ministerial, ou por causa de um cargo no nosso trabalho, ou porque temos mais condições financeiras do que outro irmão. Achamos muitas vezes que somos merecedores de tanta coisa, Senhor. Como pecamos, como erramos, Senhor. Tira tudo isso do nosso coração. Miserável homem que somos quando fazemos isso, Senhor. Dependemos da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor. Dependemos do Teu amor, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas fraquezas, Senhor. Que venhamos ser cada vez mais pobres em espírito. Que venhamos cada vez mais seguir as Tuas palavras no Sermão do Monte. Que venhamos possuir essa felicidade, essas bem-aventuranças que são bênçãos Suas para nossas vidas. Independente da situação que estejamos vivendo, independente da crise econômica, da pandemia, de tanta tristeza que tem tomado os nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, que acima de tudo venhamos ser cada vez mais humildes, pobres em espírito, Senhor. Nós te agradecemos por tudo. No nome do Teu Filho amado Jesus, amém e amém.